Hoje tivemos a posse do Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, né? E o presidente falou também sobre a situação do Corinthians atual, né? As contas não tá do jeito que ele pensou que estaria, né? O Augusto Melo vai pedir uma auditoria, né? Porque o Corinthians pode estar numa situação muito delicada. Ele que prometeu aos torcedores trazer vários jogadores, Gabigol, um deles aí, era o nome mais cotado para poder chegar ao Corinthians. Até o Marcos Braz esteve na posse do Augusto Melo. Muita coisa pode acontecer, né? O início aí acabou desanimando um pouco devido às contas do Corinthians. Ainda vai fazer uma auditoria para poder saber realmente a situação financeira do Corinthians, para saber se o Corinthians vai poder ou não ir forte no mercado da bola, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações da posse do Augusto Melo e vamos deixar também o link na descrição também. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. E anunciou que o Corinthians vai passar por uma auditoria. Já contratou a empresa Ernst Young, que vai fazer uma auditoria no Corinthians. Foram as declarações do Augusto Melo no discurso de posse dele aqui no Salão Nobre, no Parque São Jorge. Ele também anunciou parte dos reforços do Corinthians para a temporada 2024. Todo mundo esperando o pacotão de reforços do Augusto Melo. Ele, na entrevista, no discurso dele, ele falou em 4 reforços, mas na hora do vídeo foram apresentados apenas 3 reforços. No vídeo foi apresentado o Rodrigo Garro como novo meia do Corinthians, até o Augusto Melo destacando que ele é o bom cobrador de faltas. Também o Palácio, lateral esquerdo, foi apresentado nesse vídeo durante a posse do Augusto Melo, e o Ranieri, que é o volante que também chega para o Corinthians. O Félix Torres, o zagueiro, não apareceu nesse vídeo. Depois a gente foi aí averiguar por que desses 4 reforços ele não estava no vídeo, porque ainda falta alguma documentação para ele ser oficializado como jogador do Corinthians. O Hugo, que foi contratado pela administração passada, o lateral esquerdo, também faz parte do Corinthians, estará no elenco de 2024, mas como foi contratado pela administração passada, não foi anunciado nesta posse do Augusto Melo. Depois desse discurso todo cerimonial, teve uma entrevista coletiva aqui no teatro, no Parque São Jorge, e também uma entrevista de mais de 1 hora. Ele foi questionado sobre diversos assuntos, principalmente, claro, sobre Gabigol. O Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, esteve aqui na posse do Augusto Melo, esteve Jorge, ao lado do Rubão, que agora é o diretor de futebol do Corinthians. Os dois estiveram lado a lado, sentados em uma mesa aqui, acompanhando a posse do Augusto Melo. Eu até tentei fazer uma entrevista ali com o Marcos Braz, mas ele disse que não queria conversar com a imprensa, estava apenas prestigiando a posse do Augusto Melo, e depois ele foi rapidamente embora sem conversar com os jornalistas. E o Flamengo é um assunto também muito pertinente aqui no Corinthians. Primeiro, sobre Gabigol. Foi questionado o Augusto Melo sobre Gabigol e ele disse que o Corinthians já fez a parte dele, já demonstrou ao Flamengo o interesse que tem em contratar o jogador. Neste momento, não contaria com uma ajuda externa, o Corinthians, para contratar o Gabigol, e que agora aguarda o Flamengo. Então a gente imagina que agora o Corinthians aguarda um valor que o Flamengo coloque na mesa, por quanto estaria disposto para vender o Gabigol, mas ele pelo menos colocou nesta entrevista coletiva que deu, de certa forma, um prazo para o Flamengo, que agora ele toma posse, que tem essas primeiras 2 semanas aí que ele quer que o Flamengo defina a situação do Gabigol com o Corinthians, porque ele já tem até um plano B, não quis falar o nome, mas tem um plano B, um outro grande jogador que poderia ser contratado se o Gabigol não chegar. Falou também sobre essa possível troca do Corinthians, envolvendo os jogadores do Flamengo, o Mateuzinho, também o Thiago Maia, vindo do Flamengo para o Corinthians, e aí o Fausto Vera indo do Corinthians para o Flamengo. Ele disse que os clubes têm estreitado relações, têm conversado, não quis também falar em nomes, mas que existe essas conversas entre as diretorias do Corinthians e do Flamengo para ter um negócio envolvendo os jogadores. Também o Gabriel Moscardo, ele foi perguntado na entrevista coletiva, garantiu que mesmo com a cirurgia que o Gabriel Moscardo vai passar no pé esquerdo, o negócio está mantido. Na entrevista coletiva ele também destacou que a apresentação do Gabriel Moscardo realmente foi adiada para a próxima janela de transferências,
Depois dessa entrevista coletiva, a gente conversou com o Rubão e ele falou sobre o pagamento. Então, o pagamento está mantido, o mesmo parcelamento que estava previsto no negócio entre Paris Saint-Germain e Corinthians. Então, o pagamento seguirá da mesma forma. Isso é importante, porque o Corinthians tem muitos pagamentos para fazer agora, tem dívidas e também jogadores que estão sendo contratados. Ele vai passar por uma cirurgia no Catar, o Gabriel Moscardo. Depois ele volta para fazer a recuperação no Corinthians e depois de 3 meses, ali por março, ele vai viajar para Paris. E aí ele ficará treinando lá com o pessoal do Paris Saint-Germain e aí na próxima janela de transferências em junho, então sendo oficializado, apresentado, mas o pagamento, que é um fato importante, segue da mesma forma, a negociação segue em pé com o mesmo formato de pagamento. O presidente também, Augusto Melo, falou sobre o Rojas, né? A situação do Rojas. O Corinthians deve direitos de imagens ao paraguaio. Chegou a se cogitar que ele pudesse entrar na FIFA para rescindir o contrato. Ele e o Rubão disseram que o Corinthians vai conversar, já conversaram tanto com o empresário como com o advogado do Rojas. Espero ter em breve também uma conversa com o jogador para deixar tudo mais tranquilo, tudo acertado com o jogador paraguaio. Em relação a Matheus Bidu, o Goiás também entrou na jogada. O Goiás pode ser o destino do Matheus Bidu, ele pode ser emprestado ao Goiás. Isso que é o novo modelo do Corinthians que foi ressaltado. O Corinthians agora não empresta jogador de graça e continuando pagando salários. Agora o time que quer um jogador do Corinthians tem que pagar os salários e tem que pagar um valor também para o Corinthians nesse processo de empréstimo. Se isso se encaixar com o Matheus Bidu, ele pode ir realmente para o Goiás. Em relação ao goleiro Ivan, caminho do Internacional, está tudo certo entre Corinthians e Internacional, para o Corinthians ceder o jogador, e aí o Corinthians ficaria com uma porcentagem maior do Carlos Augusto, do outro goleiro, que permanece no Corinthians. Então, são as informações, muita coisa pipocando. Augusto Melo disse que teremos surpresas nas próximas 2 semanas, mas 5, 6 contratações, confirmando até esse momento 3 jogadores, tirando o Félix Torres também, que faltam apenas detalhes, e o Corinthians então prometendo mais 5, 6 contratações nessa posse do Augusto Melo, 32º presidente na história do Corinthians, Edu. Valeu, Mendel. E a gente vai ver daqui a pouco os melhores momentos da entrevista, e ele promete também o maior patrocínio do futebol brasileiro, né? Esse também é uma grande expectativa. Agora, para encerrar com o Mendel, precisamos ter o desejo de bom ano novo do Mauro Naves, que ainda não fez isso. Mendel, muita saúde e alegria nesse 2024. Amanhã a gente repete isso não, tá? Acabou hoje, tá? Porque nós já fizemos isso também no domingo, entendeu? Boa. Fiz o último programa do ano com ele, então E muito dinheiro no bolso também, Mendel. Abraço, amigo. Aí se ele já tem. Um beijo, Um abraço. Pessoal, pula 7 ondas. A gente deseja 7 vezes feliz ano novo entre eu e Mauro Naves. Mais uma vez, reforçando também, Mauro Naves, feliz ano novo pra você. É sempre um desejo bom. É muito bom. Vamos lá. Agora, então é isso, né? O interesse manifesto do presidente Augusto Melo no Gabigol. O Marcos Braz lá, claro que gera uma expectativa. Vamos ver o que o diretor de futebol do Flamengo falou? Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Não, o Marcos Braz veio gentilmente representando o Flamengo, o presidente Landim, como veio o presidente do Bahia, como outros presidentes estão aqui, isso é uma forma carinhosa, e eu acho que o futebol daqui para frente ele tem que ter essa integração, tem que ter essa harmonia, assim como eu fui na posse do presidente Marcelo Teixeira, isso é uma satisfação, e a vinda do Marcos Braz puramente foi pelo fato da posse nossa, tudo sob controle. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, estamos conversando, vai depender deles, né? É um jogador que não é barato, né? Mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades, se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Mesmo porque o Corinthians precisa de mais um centroavante também.
Muito bem, você viu, não era o Marcos Braz falando, né? Era o Augusto Melo. Falha minha essa, tá? Mas é pra dar renda, né? Pra aumentar a audiência. Claro. Não, o cara falou errado. Engajamento que chama. Hoje em dia chama-se engajamento. Isso. Mas assim, porque exatamente o Mendel tentou falar com o Marcos Braz, ele se recusou a falar. Eu pensei que fosse o trechinho dessa tentativa de conversa. Enfim, depende deles. A bola está com o Flamengo, então conversas adiantadas. Será que está tendo um encontro agora entre Marcos Braz e Augusto Melo que pode ajudar, Zupac? Não sei, Edu. Assim, é claro que a presença do Braz na posse do Augusto, mediante essas conversas, e não só sobre o Gabriel, né? O próprio Rubão falou também na entrevista sobre a possibilidade do Fausto Vera ir para o Flamengo, os jogadores do Flamengo virem para o Corinthians na troca. É claro que essa presença dele na posse do Augusto Melo gera toda essa expectativa. Mas acho que dá para separar as coisas, né? O recado que eu acho que fica claro é que há um estreitamento nesse momento entre as diretorias, a nova diretoria do Corinthians e a atual diretoria do Flamengo, talvez como há muito tempo a gente não via de maneira pública. E que se não sai negócio com o Gabigol, podem sair outros negócios. E a gente tem que lembrar que nesses últimos anos de pandemia para cá, começou a se discutir cada vez mais a questão da liga ou das ligas, que sinceramente em termos de campeonato eu acho que não vai sair. Mas nas discussões, Corinthians e Flamengo sempre estiveram do mesmo lado da bancada. E inclusive foram criticados por outros clubes, porque na teoria eram os clubes que deveriam abrir mão de uma fatia maior do que hoje tem de renda para que se formasse um coletivo um pouco mais forte e tal. Isso é uma barreira nessa discussão. Então, assim, são clubes que têm alguns interesses em comum. Então, o que me mostra essa presença do Marcos Braz é que há um canal de comunicação, há uma relação próxima entre dois clubes, os mais populares do país, como há muito tempo eu não via. E isso pode gerar uma série de outras conversas daqui para frente. Em relação ao Gabriel, o próprio Augusto Melo deixa claro que é difícil, e é muito difícil, está muito claro que é difícil, mas o Corinthians está no direito de tentar fazer a sua parte, de tentar alinhar essa contratação. Eu acho que os moldes financeiros dela, se por um acaso for acontecer, financeiramente ela tem que ser muito bem explicada, porque ela traria algum tipo de impacto que nos parece grande para a realidade financeira do Corinthians, mas se o Corinthians entende que há um modelo que possa ser executado para se trazer o Gabriel, o Corinthians está no direito de tentar. E a conversa está acontecendo. Se o Flamengo vai vender ou não, se o Gabriel vai querer não cumprir o contrato agora ou não, é outra parte da história e todo mundo tem o direito de conversar sobre. Inclusive o Corinthians de tentar contratar o Gabriel. Agora, na redação a gente conversava e causou uma estranheza o fato de... Poxa vida, o Marcos Braz está na posse do Augusto Melo. Posse de presidente de país, a gente sabe, vai representante. Muitas vezes os presidentes vão ao país vizinho. Uma diplomacia mesmo. No futebol não é muito comum, como o Augusto Melo quis dizer que é. O Mauro já vê como uma coisa normal a presença do Braz lá. Vejo e acho legal, saudável, como ele citou, que estava lá o presidente do Bahia, como ele foi na posse do presidente do Santos, né? Mas você já cobriu posses de presidente de clube. Não era muito comum isso. Comum não é. Comum não é. Agora, eu acho que pode se juntar o útil ao agradável. Tem muitos assuntos para serem conversados aí. Sim. Não iam ser ali, a gente... mostrou aqui a foto dos dois. Ele ficou muito tempo na mesa com o Rubão, que é o diretor. Não ia falar ali em Gabigol, nem nada e tal, mas pode ter combinado um vinho agora à noite, vai jantar lá em casa. Aí, a foto aí. Ó, vamos jantar lá à noite. Porque, esquece o assunto Gabigol. Esse é o Rubão, tá? Rubens Gomes. O Rubens Gomes está do lado aí, ó. Tava ciceroniano ali o Braz. Evidentemente que ele não saiu lá do Rio só para vir prestigiar, a não ser que tenha sido mesmo um pedido do presidente Landim, vai lá me representar e tal. Tem um outro assunto para os dois conversarem. O Zupac está falando, eles estão sempre juntos, do mesmo lado e tal. Na próxima eleição de CBF, eles não estão. Verdade. Concorda? Verdade. Um assinou um documento a favor do candidato, o outro ainda não assinou e deve assinar para o outro candidato. Então é um outro assunto para colocar e de repente ele, mas vamos dividir Corinthians e Palmeiras, é isso? O que você acha desse? Então, assim, tem mais coisa para ser conversada. E não só Gabigol. Tem o Vera, te interessa? Tem o Thiago Maia. Eu acho assim, veio, prestigiou, mas não sei se vai perder a viagem para marcar um encontro que é amanhã no Rio, depois da manhã, o eu Augusto, te ligo. O Rubão já foi diretor de futebol, na época chamava-se vice de futebol, em 2007, o ano que o Corinthians caiu, mas dentro do panorama atual do futebol, tanto o Augusto Melo quanto o Rubens Gomes
são figuras novas no dia a dia dos dirigentes, né? Então, assim, não é a posse de um dirigente que o Landim ou que o Braz está acostumado a interagir. Então, também é uma aproximação, é uma relação nova que se constrói com um clube muito importante, tão importante quanto o Flamengo nessa discussão dos clubes de massa do Brasil. Então, eu acho que vai muito além das negociações. Elas existem, elas estão ditas aí, é claro que elas existem, mas acho que a presença do Marcos Braz hoje lá vai além de Gabigol, de Fausto Vera ou de Mateuzinho. E tem outra, assim, eu ainda não sei o que o Flamengo quer com o Gabigol. Você quer ficar ou não? Né? O Everton Ribeiro, ele levou até o último dia, ele estava muito claro que o Everton não ia ficar lá, porque 11 horas da noite, de dia 31, o Everton já tinha encontrado com os dirigentes. Quem quer renova antes. Não, ele foi no casamento do Arrascaeta, em Punta del Este, tinham dirigentes lá do Flamengo. Aí aquela conversinha, bebe um negocinho, ó, fica tranquilo que eu vou renovar e tal. Não rolou esse papo, ele voltou sem saber. Então estava muito neste caminho. O do Gabigol, o que é noticiado é que há lá na mesa do presidente Landim um contrato para 4 anos, sei lá quanto tempo, até 28 e tal, mas que o Landim não assinou. O Gabigol vai ser titular? Vai ser bastante aproveitado pelo Tite? Aproveitado vai, porque joga 70 partidas Talvez no não ano, como ele queira, mas né? não como ele queira. Isso está claro. Então, E aí a gente vê mais ou menos o que o Everton Ribeiro também pensou. A gente vai falar daqui a pouco. E aí talvez... Não vou jogar tanto no Flamengo. Exatamente. E talvez, eu desde de repórter, eu gosto muito de tudo olho no olho. Esse negócio de conversinha, telefone, não sei o quê. O Braz pode ter falado pro presidente Landim, eu vou lá, vou olhar bem para eles mesmo, mas até onde vocês vão no Gabigol? Sim. Até onde você tem dinheiro? Vai sair esse patrocínio novo? Quais jogadores viriam? Quais viriam? Sabe, uma conversa dessa e para voltar talvez com uma posição para apresentar ao Flamengo, ao presidente Landim, ó, os caras pagam até tanto, é isso, parece que é a posição final. Interessa pra gente ou não interessa? Vamos renovar com o Gabigol ou não vamos? Então achei que foi assim, juntar o útil ao agradável. Faz todo esse network, prestigiou a posse, etc e tal, mas não vai sair daqui sem ter um papinho assim. E era óbvio, e todos eles sabiam que a presença do Marcos Braz na posse ia gerar todo esse tipo de comentário. Claro. Inclusive, eles também sabem disso, né? A torcida do Flamengo talvez sirva como uma sinalização de, sim, há a chance do Gabigol sair do Flamengo. Pois é, tudo isso. É uma chance pequena, me parece hoje uma chance pequena pelos valores envolvidos, né? Mas, enfim, há algum tipo de conversa em andamento, está muito claro que há. Mas o Flamengo sabe também que daqui a pouco, se ele fica lá e pode ir embora, desgostoso, chega no meio do ano e daqui a pouco o Flamengo não ganha nada. Inclusive, essa é a aposta do Corinthians, né? Porque o Corinthians não cogita e nem teria por quê, porque não faria sentido economicamente, em pagar a multa do Gabriel. Sim. Qual é a estratégia do Corinthians? Para mim, é uma estratégia assim, muito clara. O Corinthians vai usar o fato de que a partir do meio do ano, o Gabriel pode sair de graça no fim da temporada e tentar oferecer um valor menor para argumentar com o Flamengo, olha, ou pega isso aqui, que é menos do que a multa, ou corre-se o risco, não é uma garantia, mas corre-se o risco de não pegar nada lá na frente. Essa é a estratégia do Corinthians. Porque a multa do Gabriel é impagável. É um valor, mais alguns jogadores, é isso que está sendo conversado entre as diretorias. O Gabriel que é agora também, o Gabriel que não sabe, eu acho que ele está na dele, achando usando a muito favor bom. dele. Lógico, pra ele, tudo é ótimo pro Gabriel. Está esperando. Lógico. Talvez, assim como o Everton, ele realmente gostaria de ficar, mas aí é um contrato bastante longo, o salário é muito alto, então precisa ver qual é o interesse do Flamengo nisso tudo. Para ele, mas enquanto isso não vai acontecer, vira o ano agora, porque se não renova, vai esperar em junho para renovar com ele, aí ele pode ter uma outra postura até lá. Enfim. Agora, Rubens Gomes, o Rubão, também... Galera, situação aí em Flamengo e Corinthians querendo o Gabigol, né? Situação, na minha opinião, aí tá meio complicada, né? Porque, assim, o Corinthians não vai pagar multa, isso daí é bem nítido, né? Que não faz sentido nenhum. Daqui a 6 meses o Gabigol pode assinar um pré-contrato e a diretoria do Corinthians vai contar também com a não utilização do Gabigol no Flamengo. Se o Gabigol for pouco utilizado, eu acredito que no meio do ano o Gabigol já vai assinar um pré-contrato para poder sair no final da temporada, né? E com isso quem vai perder vai ser o Flamengo, porque não vai lucrar nada com a saída do jogador, e o Corinthians pode se beneficiar com a chegada do Gabigol no final da temporada. Tudo vai depender de como vai ser a temporada do Gabigol no Corinthians. E o Augusto Melo, hein? Augusto Melo chegando no Corinthians. Parece que as contas não tá tão em dia assim como parecia, né? Parece que não tá saudável, né? A conta do Corinthians, muitas dívidas para pagar, muitos problemas, e
Augusto Melo vai fazer o que todo presidente faz quando assume o clube, é fazer uma auditoria e saber como que está a vida, a saúde financeira do clube. Aí ele vai ter uma noção de como ele vai poder contratar, né? Ainda tem tudo isso, tá para chegar novos patrocinadores, né? Segundo o Augusto Melo, vai vir o maior patrocínio do Brasil, né? De futebol brasileiro aí vai ser do Corinthians, então vamos aguardar. Ele deu que daqui a 2 semanas vai ter novidades no Corinthians, vai chegar novos jogadores, de 5 a 6 jogadores deve chegar para vestir a camisa do Corinthians para essa temporada de 2024 e nós vamos acompanhar tudo sobre o Corinthians nessa chegada aí do Augusto Melo. E aí, galera, vocês acharam uma boa o Augusto Melo ser presidente do Corinthians? Será que ele vai conseguir acertar esse time do Corinthians? Fica aquela dúvida, né? Porque todo mundo confiou no Duílio e tal, e Duílio não conseguiu fazer o esperado, né, no Corinthians. O Corinthians teve um dos piores times aí nesses últimos anos, né? E esse ano a expectativa é que o Corinthians monte um time mais forte e volte a lutar por títulos de campeonatos, né? Campeonato Brasileiro, outras competições também, óbvio, não vale disputar Libertadores, mas tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, são competições que o Corinthians é obrigado a brigar por título, né? E é isso aí, galera. Esse é o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que o Gabigol pode chegar ainda nessa temporada no Corinthians? Deixa nos comentários aí. Não esquece também de deixar seu like e se inscrever no nosso canal.